Meu nome é Zeca Estrada e eu vivo rodando essas bandas do Distrito Federal já faz mais tempo do que gosto de contar. Conheço cada curva, cada posto velho, cada trechinho de terra onde a noite parece pesar mais do que devia. E foi justamente numa dessas noites pesadas que eu escutei, pela primeira vez, a história que vou te contar. Não foi inventada, não foi aumentada. Veio de um homem que tremia igual madeira fina no vento. Um sujeito que já tinha visto coisa demais dentro da própria cabeça. Esse homem era o Dr. Elias, um psiquiatra renomado, daqueles que estudaram uma vida inteira para entender a mente humana, mas que acabou se perdendo dentro dela. Eu encontrei ele no pátio de um posto, perto de Braslândia. Eu tinha parado para tomar um café e descansar um pouco das horas de estrada, quando reparei naquele sujeito sentado sozinho num banco de cimento. Magro, olheiras profundas, roupa amarrotada e um jeito estranho de olhar para o nada, como se estivesse enxergando alguma coisa que eu não via. Eu puxei conversa. Caminhoneiro é bicho que não gosta de ver ninguém sozinho demais, ainda mais de madrugada. Ele demorou para responder, parecia meio desconfiado, mas depois soltou um suspiro pesado e perguntou se eu acreditava em pesadelos que atravessam a realidade. Eu ri de leve, achando que era figuração de gente cansada demais. Mas ele não riu. Ficou sério, a voz embargada, e disse que não dormia havia vários dias porque toda vez que fechava os olhos era visitado por um sujeito alto, de terno escuro, sem rosto. Eu pensei em brincadeira, mas o Dr. Elias levantou a manga da camisa e mostrou o braço tremendo. Não era tremor de frio, nem de fome. Era medo puro, daquele que aperta a alma. Ele disse que tudo começou com um paciente chamado Sr. Ambrósio, um homem pacato, trabalhador, que sofria de insônia severa. O doutor tentou de tudo. Remédio, terapia, rotina nova, mas nada funcionava. O homem dizia que, quando tentava dormir, via o tal mestre dos sonhos parado num canto do quarto, sempre observando, sempre esperando. O doutor achou que era só um distúrbio do sono, até a noite em que ele mesmo viu. Disse que dormiu no consultório e acordou paralisado com a figura alta e sem rosto ali, a poucos passos, os olhos brilhando num vermelho fraco, quase apagado, mas assustador demais para ser esquecido. A sombra chegou perto, tão perto que ele sentiu o ar ficar gelado, e então sussurrou o nome dele, chamando de um jeito arrastado, como se estivesse puxando o nome lá do fundo de um poço. O doutor acordou gritando e decidiu que iria investigar. Passou a estudar lendas antigas, relatos sobre criaturas que se alimentam do medo das pessoas durante o sono. Ele achou histórias de povos que acreditavam em espíritos famintos por sonhos, seres que rondavam a mente humana esperando brechas. Mas nada batia com o que ele estava vivendo. Nada explicava por que aquela presença começou a aparecer também nos sonhos de outros pacientes. Ele contou que em poucas semanas, 3 pessoas diferentes descreveram a mesma figura, o mesmo terno, o mesmo silêncio gelado. Enquanto o doutor falava, eu fui sentindo um arrepio crescendo pelo corpo. Não pelo que dizia, mas pelo jeito. Era a voz de alguém que não estava tentando me impressionar. Era a voz de alguém que tinha perdido o rumo e estava tentando se agarrar a qualquer ouvido atento. Eu ofereci carona até o plano piloto, mas ele disse que não podia, que não queria entrar em lugar fechado, que qualquer sombra podia ser ele, o tal mestre dos sonhos, e do jeito que falava, dava para sentir que não era exagero. Eu perguntei se ele estava em tratamento, se tinha família, se alguém sabia daquilo. Ele disse que não, que tinha se isolado porque ninguém acreditava, que os colegas diziam que ele estava delirando, sofrendo de estresse extremo, mas ele afirmava que não era delírio, que aquela presença o seguia acordado ou dormindo, que às vezes via de relance no espelho, outras vezes no reflexo do vidro do carro. E aí sua voz baixou tanto,
que eu tive que inclinar o corpo para ouvir. Ele disse que algumas noites atrás, enquanto tentava dirigir para fugir dali, olhou pelo retrovisor e viu o mestre dos sonhos sentado no banco de trás, sem rosto, só o brilho vermelho dos olhos, encarando. Nesse momento, o doutor perdeu o controle do carro e parou no acostamento, tremendo igual vara verde. Desde então, disse ele, não fechava mais os olhos. Não dormia, não descansava, mal comia. Vivia apenas fugindo. Eu escutei tudo aquilo com atenção, mas ao mesmo tempo tentava entender até onde ia a loucura e onde começava o medo verdadeiro. Só que olhando aquele homem, tão esgotado e quebrado, percebi que não era coisa inventada. Tinha um desespero vivo na pele dele, um peso que eu já vi em gente que passou por coisa feia demais. E foi aí que notei algo que me gelou. Cada vez que ele contava sobre o mestre dos sonhos, os olhos dele fugiam para o canto escuro do pátio, como se esperasse ver alguém ali. Ele nunca olhava direto, sempre de lado, sempre rápido, como se estivesse enxergando alguma coisa que eu não via. A madrugada já ia avançando quando o doutor parou de falar. Ficamos em silêncio, só o barulho distante de um caminhão acelerando e o vento passando por entre as árvores do posto. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem tenta descansar, mas abriu num pulo, respirando fundo, desesperado, como se tivesse quase despencado de novo naquele lugar que ele tanto temia. E ali, sentado ao meu lado, ele disse que não aguentava mais carregar aquilo sozinho, que precisava contar para alguém antes de enlouquecer de vez, que tinha medo de que, ao adormecer, não voltasse mais. Eu não sabia o que dizer. Só sabia que aquele homem estava à beira de perder tudo e que aquela história, por mais absurda que parecesse, tinha deixado a noite mais pesada do que deveria. O doutor Elias ajeitou a gola da camisa amarrotada, respirou fundo e continuou falando como se tivesse finalmente encontrado alguém capaz de dividir um pouco daquele peso. A voz dele, antes trêmula, ficou mais firme, mas não menos sofrida. Ele disse que depois de ver o mestre dos sonhos no retrovisor do carro, começou a perceber que a criatura não aparecia apenas quando tentava dormir. Era como se estivesse cruzando uma linha invisível entre o sonho e a vigília. Como se já tivesse força suficiente para tocá-lo mesmo acordado. E para um homem que dedicou a vida inteira a estudar a mente humana, aquilo era mais assustador do que qualquer fantasma ou assombração de beira de estrada. Ele contou que tentou lutar contra aquilo de todas as formas. Evitou lugares escuros. Evitou ficar sozinho. Tentou meditar. Tentou se manter desperto com café, com remédio, com qualquer coisa que conseguisse encontrar. Mas tudo só piorava. Disse que, quanto mais tempo ficava sem dormir, mais o mestre parecia ganhar forma. Às vezes ele achava que o via andando entre as pessoas no centro de Brasília. Outras vezes tinha certeza de que a sombra dele se movia atrás das vidraças do consultório, mesmo com a sala iluminada. E o pior é que ninguém acreditava. Todo mundo achava que o doutor estava à beira de um colapso nervoso, inclusive colegas de profissão. Eu escutava aquilo com uma mistura de pena e curiosidade. Já vi muito caminhoneiro cansado enxergar coisa onde não tinha nada, mas o que o doutor descrevia parecia diferente. Não era um vulto qualquer. Não era uma visão borrada de fim de noite. Era um encontro constante, repetido, quase íntimo. Aquele tal mestre parecia conhecer o doutor, parecia querer algo específico dele, e isso deixava tudo ainda mais estranho. Ele disse que os pacientes começaram a desaparecer das consultas. Primeiro, o Sr. Ambrósio, que morreu no sono com o rosto travado num pavor inexplicável. Depois, uma senhora chamada Elvira, que faltou à sessão marcada e nunca mais foi vista. A família dela achou que ela tinha viajado sem avisar, mas o doutor jurava que sentia a presença dela nos sonhos dos outros pacientes. É como se, segundo ele, as vítimas fossem levadas para um lugar coletivo, um reino de sombras onde o mestre se alimentava do medo de cada um. Eu senti um arrepio forte. Aquilo já não era só história de homem cansado.
Era um mapa de tragédia, uma trilha de gente sumindo sem explicação. Ele disse que tentou avisar a polícia, mas quem ia acreditar? Um psiquiatra dizendo que um ser sem rosto estava raptando pessoas dentro dos próprios sonhos. Quem escutaria? Quem daria crédito? Ninguém. E foi isso que isolou o doutor cada vez mais. Ele começou a evitar a cidade. Passou a dormir em motéis baratos nas pontas de estrada, tentando enganar a própria mente com novos ambientes. Mas nada adiantou. Ele disse que em uma dessas noites acordou com a porta do quarto entreaberta, mesmo tendo certeza de que havia trancado. No canto mais escuro, viu a silhueta, alta, imóvel, esperando. O doutor disse que tentou acender a luz, mas o interruptor não funcionava. A criatura só se moveu quando ele começou a rezar baixinho, gaguejando. E quando se moveu, foi rápido, quase fluido, como se deslizasse pelo quarto, aproximando-se até ficar a poucos palmos de distância. Nesse momento, o doutor se encolheu no banco do posto, como se estivesse revivendo tudo, os olhos arregalados, a respiração curta. Ele disse que nunca esqueceu o que ouviu naquela noite. Não era uma voz comum. Era um sopro gelado que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O mestre falou que estava ficando mais forte, que atravessar a fronteira entre sonho e realidade era só questão de tempo e que o doutor seria o guia dele nesse processo. Eu perguntei por que ele, justamente ele. O doutor disse que não sabia. Talvez porque ele era o único que tentou entender, que investigou, que se aproximou demais. Talvez por ter lido textos antigos, mexido com aquilo que não devia. Ou talvez porque o mestre precisava de alguém com conhecimento suficiente para ajudá-lo a manipular a mente humana. As mãos do doutor tremiam enquanto ele falava. Ele contou que depois dessa noite decidiu fugir de vez. Pegou algumas roupas, documentos e deixou tudo para trás. O consultório, os pacientes, os amigos. Ele rodava de cidade em cidade dentro do Distrito Federal, dormindo pouco, com medo constante de que o mestre estivesse logo atrás. E enquanto fugia, começou a notar que a criatura parecia aparecer mais rápido, com mais clareza, como se estivesse ganhando terreno. Eu não sabia o que dizer. Aquilo era pesado demais. Mas uma coisa eu percebi. Quanto mais ele falava, mais o doutor parecia acreditar que não ia sobreviver. Era como se estivesse se despedindo, sem dizer as palavras. E então, do nada, ele colocou a mão firme no meu braço e disse a frase que até hoje me arrepia só de lembrar. Se eu desaparecer, não procure. Ele leva quem tenta entender demais. Nesse momento, uma buzina estridente ecoou pelo pátio, nos assustando. E quando olhei de volta para o doutor, ele parecia ter visto algo atrás de mim. Quando virei para ver o que tinha feito o doutor empalidecer daquele jeito, não encontrei nada. Só o vento passando entre os caminhões parados, fazendo balançar uma lona solta e arrastando poeira pelo asfalto rachado. Mas o doutor Elias não tirava os olhos do mesmo ponto atrás de mim, como se estivesse vendo alguém ali, parado, imóvel. O rosto dele ficou tão branco que parecia que o sangue tinha sumido. Eu cheguei a perguntar quem ele tinha visto, mas ele apenas balançou a cabeça, murmurando que não queria dizer em voz alta, como se falar pudesse trazer a coisa para perto. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que ali era um lugar seguro, que tinha luz, tinha gente circulando, que aquele mestre dos sonhos não tinha como seguir alguém acordado daquele jeito. Mas o doutor não estava mais raciocinando como alguém comum. Ele tinha atravessado uma linha invisível entre medo e desespero, e eu podia ver isso no jeito que ele apertava o próprio braço, como se quisesse se garantir no mundo físico. Ele dizia que, quanto mais tentava fugir, mais a criatura aparecia. Às vezes nem precisava fechar os olhos, bastava piscar. Ele me contou que, na véspera de me encontrar naquele posto, tinha tentado procurar ajuda de um antigo colega de faculdade que morava perto do Lago Norte. Chegou lá tremendo, pedindo para passar a noite, pedindo luz acesa, música ligada, qualquer coisa que o impedisse de dormir.
O colega tentou ajudá-lo no começo, achando que era uma crise nervosa, mas a situação desandou quando o doutor começou a ver o mestre refletido no vidro da janela, mesmo com o sol ainda forte. Ele disse que a criatura estava parada no gramado, imóvel, como uma sombra projetada de um corpo que não existia. Os olhos vermelhos brilhavam fracos, como brasas apagando, mas ainda assim vivos demais para serem ignorados. O colega tentou mostrar que não tinha nada lá fora. Saiu, olhou o quintal, circulou a casa inteira. Não viu nada. E foi aí que o doutor percebeu que o problema não era o mundo, era ele. Era dentro da mente dele que o mestre se alimentava. Era ali que o ser estava crescendo, criando forma, criando força. Por causa disso, ele acabou sendo expulso da casa sob a desculpa de que precisava de ajuda profissional. Ele saiu correndo, sem olhar para trás, e passou a noite inteira vagando sem rumo, até acabar naquele posto onde me encontrou. Enquanto ele contava isso, percebi que o pátio tinha ficado mais silencioso. Os poucos caminhoneiros que estavam ali tinham entrado para os seus veículos ou para as lanchonetes. A madrugada avançava pesada, carregada. Eu estava começando a sentir uma pressão esquisita no ar, como se o ambiente tivesse ficado mais denso. E foi quando notei que o doutor não piscava havia muito tempo. Os olhos arregalados, vermelhos, como se estivesse forçando a própria mente a se manter desperta. Eu perguntei se ele queria água, comida, qualquer coisa. Ele balançou a cabeça e disse que não podia engolir nada. Que toda vez que fechava os olhos, mesmo por um milésimo de segundo, ele sentia o mestre chegando mais perto. Ele descreveu como era essa aproximação. Não era um passo, um movimento. Era como se o mundo ao redor ficasse mais frio, como se um silêncio estranho engolisse todos os sons. Ele disse que na noite anterior sentiu a respiração da criatura atrás dele quando dirigia. Não ouviu, sentiu. E quando olhou pelo retrovisor, viu os olhos vermelhos brilhando como duas brasas no escuro do banco de trás. Nesse ponto eu já estava arrepiado dos pés à cabeça. Mas algo me dizia que eu precisava ficar ali com ele, que abandonar aquele homem seria como empurrá-lo direto para o abismo. E mesmo assim, algo dentro de mim começava a ficar inquieto. Era como se o medo dele tivesse contagiado o ambiente. O vento mudou, ficou mais frio. E o doutor percebeu antes de mim. Ele virou o rosto devagar para o lado direito, encarando a sombra projetada pela copa de uma árvore distante. Foi então que ele disse, com a voz quebrada: "Ele está aqui." Eu juro que meu coração disparou na hora. Eu não via nada, mas o doutor descrevia como se a criatura estivesse parada a poucos metros, apenas observando. Ele dizia que o mestre não tinha pressa, que gostava de se aproximar devagar, saboreando o medo da pessoa, que aquilo era nutriente, era alimento. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que aquilo era fruto do cansaço extremo, mas naquele instante o doutor virou o rosto para mim com uma expressão que vou carregar para o resto da minha vida. Não era medo comum, era um terror profundo, absoluto, como se ele tivesse visto algo impossível. E então ele murmurou, quase sem voz: "Ele não quer só a mim, ele quer você também." Aquela frase gelou meu sangue. Eu abri a boca para perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas o doutor se levantou de repente, cambaleando como um homem prestes a desmaiar. Os olhos dele se perderam na escuridão além dos caminhões, e eu tive a sensação de que alguma coisa, do lado de lá, tinha acabado de se mover. Não ouvi passo, não vi forma, mas senti. O ar ficou mais pesado, a noite mais funda. E foi aí que o doutor começou a andar lentamente em direção ao escuro. Eu me levantei no mesmo instante em que o doutor começou a caminhar em direção ao escuro. Aquele pedaço do pátio onde a luz dos postes não alcançava direito parecia mais fundo do que deveria, como se a noite ali tivesse outro peso. Chamei o nome dele, pedi para parar, mas ele não me ouviu. Ou talvez tivesse ouvido e escolhido seguir assim mesmo. O corpo dele balançava, as pernas tremiam, mas, ainda assim,
Ele avançava como alguém atendendo a um chamado inevitável. Corri atrás, mas sem chegar muito perto. Não sei explicar o motivo, mas meu instinto gritou para eu não cruzar aquela linha de sombra tão rápido. Parei a poucos passos dele e ouvi um sussurro estranho. Não vinha do vento, não vinha de nenhum caminhão, não vinha de pessoa alguma. Era um som fino, quase como um murmúrio dentro da cabeça. Não consegui distinguir as palavras, mas senti um arrepio subir pela espinha, como se alguém tivesse passado um dedo gelado nas minhas costas. O doutor parou enfim, bem na beira da escuridão mais profunda. Ficou ali, imóvel, como se estivesse olhando algo que só ele conseguia ver. Eu segurei o ar e dei 2 passos lentos para o alcançar. A respiração dele estava entrecortada. Quando tentei tocar seu ombro, ele deu um salto, como se eu fosse uma ameaça. Os olhos dele estavam arregalados, a pupila dilatada, e por um segundo achei que ele ia desmaiar ali mesmo. Mas o que aconteceu foi pior. Ele virou para mim com uma expressão de resignação, como alguém que sabe que chegou na última página da própria história. Disse com a voz fraca, quase sumida: "Eu não tenho mais força. Ele me quer dormindo, quer me levar. E se eu ficar desperto, ele leva quem estiver por perto." Aquela frase bateu em mim como uma pancada. Eu tentei argumentar, dizer que nada daquilo fazia sentido, que aquilo era exaustão destruindo a mente dele. Mas antes que eu terminasse, o doutor levantou a cabeça e encarou o fundo daquele breu. O silêncio ficou tão pesado que parecia uma parede. Ele deu mais um passo adiante. Eu, tomado por um impulso, avancei para puxá-lo de volta. Foi quando senti. Não vi. Senti. O ar gelou de repente, como se todo o calor tivesse sido sugado. Um cheiro leve de terra úmida tomou o ambiente. E algo, bem na fronteira da minha visão, pareceu se mover. Não era um vulto comum. Não era sombra projetada. Era uma presença que se insinuava ali, invisível, mas completamente real. A mesma sensação que a gente tem quando percebe alguém olhando fixo, mesmo sem ver os olhos. O doutor fechou os olhos por um instante, e nesse instante eu escutei um som que até hoje não sei descrever. Não era voz humana. Era como se milhares de sussurros se juntassem num único sopro. Um chamado, um convite, um comando. Quando o doutor abriu os olhos de novo, eles estavam cheios d'água. Ele disse baixinho: "É melhor assim, Zeca. Se ele me levar, talvez pare em mim." E antes que eu alcançasse seu braço, ele desmaiou. O corpo dele tombou no chão, e eu corri para segurar sua cabeça. Mas no momento em que ele caiu, algo aconteceu. A sombra diante de nós pareceu se retrair de maneira abrupta, como se tivesse sido puxada de volta para algum lugar distante. O ar voltou a ficar morno, o silêncio se quebrou com o barulho de um caminhão ligando do outro lado do pátio. A sensação de peso sumiu, como se alguém tivesse tirado um cobertor molhado das minhas costas. Chamei o doutor, sacudi levemente, tentando acordá-lo. Ele não reagia. Respiração fraca, mas presente. A pele gelada. Tentei levantar o corpo dele, mas ele não fazia movimento algum. Estava completamente entregue, como alguém que finalmente parou de lutar. Chamei a Suda. Um frentista veio correndo, depois outro caminhoneiro. Colocamos o doutor dentro da lanchonete, no chão iluminado, e chamamos socorro. Os minutos seguintes foram um borrão, cheios de perguntas, de olhares desconfiados. Quando a ambulância chegou, levaram o doutor ainda inconsciente. O paramédico disse que ele entrou em um estado de sono profundo, incomum, difícil de explicar. Não era coma, não era repouso natural. Era outra coisa, uma espécie de desligamento completo, como se finalmente tivesse se rendido ao próprio exaustor.
Perguntei se tinha alguma previsão de melhora. O médico balançou a cabeça, disse que talvez acordasse, talvez não. E aí completou, sem perceber o peso da frase: pelo menos, seja o que for, agora ele finalmente está dormindo. Aquilo me gelou por dentro como nenhuma outra coisa na vida, porque eu sabia que dormir era justamente o que o maestro do sono queria dele. Saí do hospital com a sensação de estar sendo observado. Olhava para os vidros dos carros, para os postes, para as janelas dos prédios ao longe. Qualquer reflexo me deixava inquieto. E desde aquela noite, confesso que minha relação com o sono nunca mais foi a mesma. Não sei se a criatura realmente estava atrás de mim, como o doutor sugeriu naquele momento final, mas algumas vezes, na beira do sono, sinto um frio leve atrás do pescoço, como se alguém tivesse esperando eu fechar os olhos. Pode ser só medo, pode ser só lembrança. Ou pode ser que o maestro do sono esteja procurando outro caminho. No fim das contas, eu conto essa história porque o Dr. Elias me pediu para não deixar aquilo morrer no silêncio. Ele dizia que falar do medo é uma forma de impedir que ele cresça. E talvez ele estivesse certo. Talvez dividir essa experiência seja a minha maneira de manter a criatura longe. Agora, me diga você, que me escutou até aqui. Já sentiu alguém te observando no escuro, mesmo estando sozinho? Se tiver uma história parecida, deixa nos comentários. Eu sempre dou uma passada para ver os relatos da turma. E se gostou desse vídeo, segue o canal, porque isso ajuda demais o velho Zeca Estrada a continuar rodando e contando essas histórias Brasil afora. E aproveita para assistir o último roteiro que eu escrevi. O título é O Sussurro do Sonho Candango. Te espero lá.